E ontem nós estivemos aqui, o Senhor nos deu graça, nós conseguimos orar 1 hora. 1 hora de oração, de joelho. Mas essa 1 hora, ela não foi 1 hora contínua, seguida. Foi no primeiro período meia hora, e num segundo momento nós oramos mais meia hora. E quando eu falei que era meia hora, que era 1 hora depois do final da oração, alguns irmãos olharam para mim e ficaram surpresos, porque acharam que a hora, eu acho que passou muito rápido, não foi? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, muitas vezes nós dizemos: o que é que eu vou falar? Senhor, mas eu não tenho palavras. Aí o Senhor me deu uma palavra e eu passei para os irmãos que quando nós vamos falar com o Senhor, quando nós éramos da apostólica romana, não é isso? Nós rezávamos, ou seja, a reza nada mais é que uma repetição de palavras. Mas quando nós estamos dentro da doutrina, do ensinamento do Senhor, aprendemos agora uma forma nova de servir ao Senhor. Quando nós nos convertemos, mudamos de direção, saímos daquele caminho que nós estávamos trilhando e estamos aqui agora aprendendo segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que nós oramos ao Senhor. Uma oração é você falar, expor, externar aquilo que você está sentindo. E onde nós podemos externar os nossos sentimentos, seja ele de angústia, de tristeza, mas o Senhor, Ele está pronto para ouvir. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós erramos, que nós vamos contar muitas vezes para pessoas erradas as nossas situações. Muitas vezes, em vez de nós expormos para o Senhor, é muito mais fácil você se trancar no seu quarto, estar no seu aposento, seja até mesmo no banheiro, e falar para o Senhor aquilo que você está sentindo, mesmo que seja angústia, tristeza. O teu Senhor também sentiu. A palavra do Senhor fala que no momento de mais angústia, Ele foi até o jardim chamado Getsemane, e foi à parte, convidou os discípulos, e somente 3 foram até ali com Ele. E a palavra do Senhor nos revela que Jesus disse: olha, fique aqui um pouquinho, que eu vou mais adiante orar, porque eu estou muito angustiado. Surpreendente, né? Ver que Jesus estava angustiado. Então você não é um privilegiado, você não é uma privilegiada, você não está sozinho nesse barco. As mesmas dificuldades que você enfrenta nos dias de hoje, no século 21, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Ele também passou. Glória a Deus. E Jesus venceu. E você é vencedor no nome do Senhor Jesus. E a palavra nos revela que Jesus Ele estava lá orando, e o seu suor, a aflição era tanta que o seu suor, as gotículas de suor dele se transformaram em sangue. É um processo de estresse, de perturbação tão grande que o corpo, o processo hormonal começa a responder de forma diferente. E aí, ao invés de líquido, suor, as glândulas começam a liberar agora sangue. Eu acho que nunca ninguém liberou sangue aqui no suor. Então você não passou uma aflição tão grande quanto o teu mestre passou. Mas saiba de uma coisa: não importa o tamanho da aflição, não importa o tamanho da tempestade, o importante é que aquele que mandou você entrar no barco e deu ordem para você passar do outro lado é o mesmo que dá ordem para a tempestade parar, é o mesmo que dá ordem para o mar se aquietar, e é o mesmo que dá ordem para a tua vitória nessa noite. Estávamos orando ontem, e o Senhor falou poderosamente em nossos corações. Eu creio que muitos irmãos saíram aqui com os joelhos calejados. Irmão, mas só foi 1 hora. Na próxima vigília que eu tiver a oportunidade de dirigir, nós vamos orar 1h30. Quem vai vir para a vigília, diga glória a Deus. E na próxima 2 horas, e assim sucessivamente. A palavra do Senhor fala que quanto mais oração, mais poder. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ei, isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para nós, isso serve para que nós venhamos estar mais perto de Deus. Um relacionamento com Deus, ele passa pela intimidade. E eu citei um exemplo ontem, e isso é verdade. Quando nós precisamos de um relacionamento, eu vou trazer aqui, fazer uma comparação, uma parábola com
a nossa vida secular. Nós, quando éramos mais jovens, nós iríamos conquistar uma garota, uma moça, uma jovem, a primeira coisa é a troca de olhares. Você olha, aquele olhar 43, como se diz, né? Aí depois você precisa se aproximar da pessoa para conversar. Você nunca terá um relacionamento com uma pessoa se você não se aproximar para conversar com ela. Se você não expor os seus sentimentos, primeiro que ela nunca vai saber. Então ela vai estar esperando você chegar, João. Então o relacionamento com Deus, não me ignore nessa noite, mas é mais ou menos desse jeito. Uma vez você resolveu vir à casa do Senhor. Vindo à casa do Senhor, você ouviu falar de Jesus. Então a palavra entrou no seu coração. Então você escolheu agora estar do lado do Senhor. Você escolheu Jesus como o único, exclusivo, suficiente Salvador de sua vida. Você passou a ter um relacionamento com o Senhor. Então esse relacionamento, ele precisa ser íntimo para você ter alicerce e força para vencer as tentações do dia a dia. E esse relacionamento íntimo, ele precisa passar pela conversação cotidiana, contínua. Você precisa ter um laço mais próximo do Senhor. Como é que eu falo que eu sou crente, que eu sou servo, mas nem intimidade para conversar com o meu mestre eu tenho? Como é que eu falo que eu sou filho, se eu não tenho intimidade, com uma proximidade para dizer: Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Pai, eu entrego em tuas mãos por aquilo que eu estou passando. Pai, resolve a minha causa. O Senhor quer nessa noite fazer um tratado com você. Filho, tenha mais intimidade comigo que eu vou ter com você. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E se você já é abençoado, Deus vai te abençoar muito mais. Deus vai dar em dobro aquilo que você já tem recebido. A partir do momento que eu dou um passo para o Senhor, Ele dá dois para mim. Ele me abraça, Ele me consola, Ele está comigo a todo tempo. E nós, pela misericórdia do Senhor, saímos daqui abençoados. Irmãos, bom é estar na presença do Senhor. Bom é aproveitar cada momento. A vida do Senhor, ela está próxima. E as coisas que acontecem nos dias de hoje se confirmam a cada dia. Que a vida do Senhor, ela está próxima. E quanto mais você tiver um relacionamento próximo de Deus, você tiver um relacionamento íntimo com Deus, as coisas deste mundo, elas não vão poder te destruir. As coisas desse mundo não vão poder te influenciar. E o inimigo não vai poder te destruir, porque você está acobertado pelo Senhor. Abra sua Bíblia, Epístola de 1 Pedro, do capítulo 5, versículo 8. Carta Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem trouxe Bíblia? Você que trouxe Bíblia, se você vê que seu irmão está sem a Bíblia, corre perto dele. Compartilhe nessa noite a palavra do Senhor com o seu irmão, amém? 1 Pedro fica entre Gênesis e Apocalipse, do capítulo 5, versículo 8. Nós vamos ler a partir do 6, amém? 6. Fala da seguinte maneira: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Quem tem cuidado de você? Deus. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Você pode repetir comigo nessa noite? Derredor. Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, destruir. Resistir firmes na
lançando hoje, o versículo de número 8, e nós iremos entender melhor o Senhor, Ele quer falar conosco. No versículo 8, a palavra do Senhor fala: sede sóbrios e vigiai. Aí na parte B fala: o vosso adversário. Quem é o nosso adversário? O diabo. Anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, Pedro, ele escrevendo essa carta, ele admoesta, ou até mesmo aconselha os cristãos daquela época. Ele começa no começo do capítulo, falando com os presbíteros, depois ele fala com os anciãos e com os jovens. Ele dizia que era necessário que nós estivéssemos na presença do Senhor, a todo instante, sendo firmes e se humilhando debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo, Deus iria nos exaltar. E que o diabo, que é o nosso inimigo, ele estaria ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando uma presa fácil a quem pudesse tragar. Eu queria nessa noite dar um exemplo. Me permita, presbítero Ismael, ficar aqui em pé, por gentileza. Eu ia usar o pastor, mas o pastor ele tem uma escapulida. Vem cá, abençoado, por favor. Você. Irmãos, o que é o nosso redor? Nosso redor é aquilo que está em nossa volta. E o derredor, o que é? Depois do redor. Diga para o seu irmão nessa noite: depois do redor é o derredor. Estranho, né? Mas é assim que acontece. Então, em torno de nós é uma situação, e depois dessa situação do ao redor está o derredor. Então, no Salmo 91, verso 11, fala que aos seus anjos dará ordem ao vosso respeito para guardares em todos os teus caminhos. Foi essa a palavra que Satanás usou quando foi tentar Jesus, sim ou não? Aos seus anjos darás ordem. Ele conhece a Bíblia muito mais que eu e você, só que ele não obedece, a diferença está aí. Então, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Então a palavra do Senhor ela nos exorta dizendo que ao nosso derredor está Satanás. Irmão, o irmão não é o Satanás, mas tipificando aqui nessa noite, está aqui o rapaz simbolizando o nosso inimigo. A palavra do Senhor fala que o inimigo ele veio para três coisas. Vocês são muito inteligentes, graças a Deus. Matar, roubar e destruir. O camarada não sabe fazer nada mais além disso. E ele está ao nosso derredor. E ele fica para mim como leão. Eu não vou imitar um leão para mim. Mas você já deu para perceber como é um leão para mim, rugindo. É feroz ou não é? Mas ele é um falso leão. Ele só está rugindo como um leão. Ele só está rugindo. Ele está tentando imitar. Porque o leão verdadeiro está lá em Apocalipse, no capítulo 5 e versículo 5. O leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá está aqui, ó, do nosso lado, ao nosso redor. Aleluia. Só que ele não desiste nunca. Ele é brasileiro, mas ele não desiste nunca. Então ele está todo o tempo tentando destruir. É isso mesmo, eu e você. Então está lá ele para mim, rugindo. E ele está toda a volta, circulando. Está bravo. Mas só que o anjo do Senhor, ele faz isso. Abre a mão, pessoal. Vai me protegendo, vai me protegendo. Ele está tentando, vem. E não, mas ele está me protegendo. E ele está tentando, não, mas ele está me protegendo. Ele vai conseguir, mas o anjo do Senhor ele está protegendo. O anjo do Senhor está protegendo. Ele está tentando a todo instante. É 24 horas tentando destruir. Mas o anjo do Senhor está brigando. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Quando foi
estabeleceram aqui que aqui só tem ator, graças a Deus. Que aquele grupo de televisão não vem aqui para olhar vocês para não levar. Em nome de Jesus. Irmãos, quando foi quarta-feira, quando eu saí do meu expediente de trabalho, eu trabalho de 14 às 22. E quando eu saí às 22 horas, na empresa que eu trabalho, uma grande quantidade de funcionários, e a maioria tem transporte próprio, grande parte. E saem de moto. Eles saem tão velozes que eu me lembro daquela passagem que fala dos carros velozes, né? As luzes acendendo. É mais ou menos assim. É uma velocidade tão grande, parece que vai chegar em casa. Sai às 22, quer estar em casa às 22h05. Não é assim que acontece. E eu saí na quarta-feira e eu estava. Geralmente eu saio devagar, passo os lentes, já para esse pessoal ir embora. Então, sai todo mundo naquela carreira, não obedece sinal vermelho, semáforo. Não existe sinalização de trânsito depois de 10 horas. Parece que está todo mundo doido, correndo. E aconteceu o quê? Eu já tenho essa rotina há 11 anos, nessa mesma empresa. E quando foi, graças a Deus, nunca aconteceu nada de grave, teve um acidente. Mas quando foi quarta-feira, eu ia saindo. E quando chegou ali, mais ou menos, na Caderzinho, na Avenida Assis Chateaubriand, Caderzinho, ali já perto da Volvo, depois do posto de gasolina, eu não gosto de passar, de correr muito, porque moto é um transporte muito perigoso, eu não gosto de exceder a velocidade, justamente já por ver várias situações que nos colocam até medo. Então eu vinha devagar e vi um tumulto na minha direção, na faixa que eu ia, eu vi um tumulto como daqui lá na rua, e estava tudo bem apagado, mas deu para perceber, porque eu ia devagar. Então eu parei a moto para olhar o que era. Era um colega de trabalho que tinha se acidentado. Ele bateu num cachorro, num animal, caiu, estava lá sentado, não foi nada de muito grave, só foi escoriação. E ele estava sentado e automaticamente o pessoal que ia passando ia parando para observar e até mesmo prestar ajuda, ligar para o SAMU, e todos ali preocupados com a situação do rapaz, e ele sentado no asfalto, só que ele estava na pista. E eu parei. Também com curiosidade, né? A gente tem um pouco de curiosidade para ver. E eu parei do lado. E aquelas motos em torno dele, tinha mais de 15 motos. E eu parei também. Só que quando eu parei na mão. Eu estava sentado na pista e parei. Aí, o que foi que aconteceu? Não, ele bateu no animal, aquela coisa toda. Daí uma voz se levanta e fala: pessoal, é bom que vocês não fiquem na pista. Sabe por quê? Porque pode causar um novo acidente. A segurança, ela nos ensina isso, que primeiro quando tem um acidente você deve isolar o local, observar, sinalizar, para mostrar que está tendo aquele acidente. Só que, como era uma via que estava iluminada, de baixa velocidade, a velocidade permitida ali no máximo 40 km por hora, 50, e eu fiquei ali olhando, quando ele fechou a boca abençoada. Eu só escutei o barulho de pneu, sabe aquele barulho de pneu cantando no asfalto? Quando eu olhei para trás, lá veio uma moto desgovernada. O rapaz vinha muito rápido, louco para chegar em casa, e não viu a situação mais à frente. E ele, quando viu, já foi em cima. Quando ele veio freando, irmão, quando eu olhei para trás, o acidente é muito rápido. Eu estou contando aqui, mas na hora é muito rápido. Só estou resumindo. Quando eu olhei para trás, eu cheguei a ver aquela moto fazendo assim, ó. Porque ele vinha tentando pisar no freio, só que não conseguia. E a traseira da moto já vinha se perdendo, balançando de um lado para o outro. Aí eu falei: Jesus, e agora? E eu estava sentado na minha moto, aí eu tentei fazer assim, empurrar a moto, mas não consegui, não deu tempo. E ele bateu. Tinha as motos aqui do lado, eu estava aqui, ele passou, conseguiu passar no meio. Graças a Deus que ele passou no meio, porque esse pé de cheio tinha machucado de forma mais grave. Mas ele bateu de forma repentina e caiu do outro lado. Graças a Deus que ele se levantou, olhou assim, o que foi que aconteceu? Rapaz, e eu deixei a moto cair, aguentei com a dor, deixei a moto cair, depois alguém me ajudou a tirar a moto, foi para o acostamento. Dessa vez eu fui para o acostamento. Estava ali sentindo uma dor terrível na canela e no dedo, na mão. O meu lado direito, até aqui na parte do abdômen, ficou roxo também. E hoje pela manhã, eu acho que mostrei o pastor, mostrei o irmão José, a minha canela ainda está
deste tamanho. Ela é magrinha, mas dessa vez ela engordou. Dessa vez ela engordou. Só que ela não somente inchou, ela ficou muito roxa. Mas eu dou graças a Deus, irmão. Sabe por quê? Eu dou graças a Deus porque poderia ter sido algo muito mais sério, muito mais grave. Dependendo da situação que eu estivesse, aquela moto ela poderia colidir comigo e poderia automaticamente fraturar ou até mesmo quebrar a minha perna em duas partes. Mas o Senhor, Ele colocou a sua mão. O inimigo ele estava rugindo e bramindo como um leão, mas o Senhor ele abriu as suas asas e disse: aqui não, porque aqui você não toca. É isso que aconteça, para servir de experiência e a gente deixar de ser curioso. Mas às vezes quando nós se convertemos, aceitamos Jesus, nós achamos que nós estamos dentro de uma bolha, nada mais acontece. Não, eu sou crente, eu não posso passar por isso. Quer dizer que o incrédulo não passa e eu passo. Mas tudo serve para a nossa experiência e para que nós venhamos ficar calejados espiritualmente falando. E até mesmo algumas circunstâncias servem para nos levar até o Senhor Jesus, nos levar até perto de Deus. E Deus, mais uma vez, Ele nos livrou. Você está pensando que o inimigo ele fica satisfeito em ver você aqui nessa noite? Não. Talvez ele esteja, talvez não, ele está arquitetando um novo plano, uma nova cilada para tentar te derrubar mais uma vez. Mas ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque o que está conosco é bem maior. O que está conosco nos garante vitória. É o Senhor Jesus de Nazaré, o grande leão da tribo de Judá. Irmãos, se tem uma pessoa que o diabo ele detesta, ele tem raiva, é aquele que é servo de Deus e serve a Deus com fidelidade. Irmãos, ele não fica satisfeito. E ele fica furioso quando vê alguém que ele não tem o conhecimento caminhar e vir até a igreja. Ele não fica satisfeito, porque ele sabe que aqui é o conhecimento da verdade. Aqui você vai aprender a ir para o céu. Aqui você vai aprender a ter relacionamento com Deus. Aqui você vai aprender quem é Ele. E você vai lutar contra Ele. E você vai ser você vai passar a dar trabalho a ele. É por isso que o inimigo fica furioso. E ele está bramindo, rugindo, batalhando 24 horas. Mas a palavra do Senhor fala que Deus ele não dorme. Deus ele não dormita, ele não cochila. E quando você está dormindo, o Senhor está cuidando de você. Quando você está no seu trabalho, Deus está cuidando de você. Quando você está na sua casa, Deus está cuidando de você. E o que é seu não será tocado. Aquilo que Deus te deu não será tocado. Sabe por quê? Porque o Deus que deu, Ele se responsabiliza. Aleluia! O Deus que te concedeu a vida, só Ele pode tirar. Ei, nada acontece sem a permissão de Deus. O inimigo pode até tentar de várias formas, mas só acontece se Deus permitir. Aquela folha seca lá da árvore só vai cair se o Senhor permitir. Aleluia! Portanto, não se perturbe. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em Deus. Credes também em Jesus. Jesus foi para o céu preparar uma morada. E Ele falou que lá há muitos lugares preparados. Aleluia! E Ele vai voltar pela segunda vez e vai buscar, não essas 4 paredes aqui não aquela placa que está ali na parte superior do templo lá do lado externo, não,
podemos enxergar na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, abra ela. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Fala assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Olha o versículo 33, que coisa interessante. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para... Quem disse isso? Não, quero ouvir mais forte. Quem disse isso? Pedro. 34 fala: tornou Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Irmãos, quantas vezes nós achamos que nós iremos com Jesus até a morte? Jamais iremos nos separar dele. E achamos que é pelas nossas próprias forças. Pedro andava com Jesus e achava que porque ele estava andando com o mestre, ele ia para Jesus até a cruz, ser crucificado com Cristo para a morte, para a prisão. Porque muitas vezes nós estamos se sentindo, sim ou não? Nós achamos até mesmo que somos mais santos do outro irmão. É assim que acontece. Muitas vezes nós estamos num estágio da nossa vida que nós achamos que porque nós estamos aqui e nosso irmão caiu aqui, nós somos melhores que ele. Mas como já foi falado nessa noite, todos nós somos iguais perante Deus. A Bíblia fala o quê? Aquele que está em pé, cuidado para quê? Não caia. Então quando o nosso irmão cair, nós precisamos dar a mão e não pisar na cabeça dele e matar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus. É a Bíblia que nos revela isso. Então o Senhor, Ele queria de Pedro o quê? Um olhar de misericórdia. Ele quer de nós um olhar de misericórdia. Então Pedro está lá: Senhor, eu vou contigo até a morte. Quer eu deixar a igreja? Jamais. Mas na primeira tribulação, na primeira angústia, eu vou para o outro lado. Eu vou contigo até a morte. Mas quando alguém fala assim: eita, aquele lá, não, eu participo não. Mais à frente nós vemos, quando Jesus foi preso, iam conduzindo Jesus para o julgamento. Aí Pedro vai sair de onde, irmão? Pedro ia seguindo de longe. Jesus está lá, do outro lado, e Pedro está aqui acompanhando. Eu acho que por trás daquelas pilastras, por trás das paredes, ele só acompanhando de longe. E a palavra do Senhor nos revela que alguém olhou e disse: ei, você é um deles, você seguia ele, eu vi você naquele dia. Aí ele disse: eu? Acho que você está ficando doido, você nunca me viu lá não. Eu segui aquele homem, Jesus não. E Jesus sendo preso: não, mas você é porque você se veste com ele, você fala com ele. Não, você está enganado. Você está equivocado. E diz a palavra de Deus que a terceira vez que Pedro negou, o galo cantou. Sabe o que aconteceu, irmãos? Mais adiante dos versículos você lê, Jesus olhou para ele de longe. Imagina só, Jesus sendo carregado agora para o tribunal e olhou para Pedro. Quando Pedro olhou para aquele olhar de Jesus, ei, foi pior que uma chicotada. Sabe? Passou aquele filme na cabeça de Pedro. Sabe aquele filme assim? O que Jesus tinha falado? Poxa vida, eu falei para Jesus que ia com ele até a morte. Aí Jesus olhou para mim. Sabe aquele olhar que derruba você? Não precisa falar nada. É só pelo olhar. Falou mal, mais de 1000 palavras. Jesus olhou para ele. Como quem diz assim: falou para você, Pedro, você não estava tão preparado assim como você achava. Você estava se achando demais preparado. Mas a conversão sua ainda virá. A conversão verdadeira sua ainda virá. Você acha que você está preparado demais. Quando Jesus olhou nos olhos de Pedro, de longe, Pedro: traiu meu mestre. Mas pela misericórdia do Senhor, nosso Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá uma nova chance. Deus nos dá uma nova chance. Aquele que caiu tem uma nova chance.
mais próximo dele. Você vai ver como a sua vida vai ser abençoada. Ei, faz 20 anos que eu aceitei Jesus e não me arrependo. Sabe por quê? Porque Deus só tem multiplicado na minha vida e tem me abençoado. E aquilo que está aí fora não se compara com o que Deus tem preparado para nós aqui nessa noite. Aceitei Jesus por impulso. Tinha 7 anos de idade. Aí minha mãe se converteu. Eu vi minha mãe levantando a mão, eu vou levantar também. Eu era o filho, eu sou o caçula. Então, para onde minha mãe ia, eu estava perto dela. Irmãos, eu vou contar um negócio aqui de intimidade. Vocês não se escandalizem, mas eu dormi com minha mãe até 13, 14 anos de idade. Só que para você ter uma ideia. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 7 anos. Então eu era criança e me apeguei no Caio e meus irmãos casaram, cada um foi pro seu lado. E o que sempre permaneceu com minha mãe foi eu. Até hoje, quando a gente se fala, ela fala: meu filho, você casou tão cedo. Que eu casei com 7 anos. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos, eu casei com 20 anos. Casei jovem, mas nem tanto. 20 anos, para o glória do nome do Senhor. Já fazem 10 anos de casamento. Casei agora em dezembro, né? É isso? Uma coisa que a gente não pode esquecer, a data do casamento. Se a gente esquecer a data do casamento, o negócio fica estreito. Aleluia, irmão Ricardo já baixou a cabeça. Aleluia, graças a Deus. Bom e fiel sempre. Irmãos, vocês estão rindo porque não é com vocês. E Pedro, ele achava que ele estava convertido. Tem uma vez, eu vou passar agora, vai encerrando, falta 3 minutos. Pedro, teve uma certa feita que Jesus disse: olha, eu vou aqui mais a parte orar e vocês vão passar para o outro lado. Então vocês vão no barco e depois eu acompanho vocês. E os discípulos entraram no barco e o vento forte se levantou lá no meio do mar. E diz a palavra de Deus que os discípulos olharam para um lado, para o outro, e não viram o mestre. Só que eles começaram a enxergar uma pessoa vindo andando por sobre as águas. Irmãos, já imaginou você numa praia, tomando banho, uma pessoa vindo andando por sobre as águas? É um negócio muito estranho, né? Eu acho que domingo você vai correr ao lado contrário. Você não vai de encontro. E diz a palavra de Deus que os discípulos olharam, se perturbaram e disseram: mas o que é aquilo? Está lá em Mateus no capítulo 14, versículo 25. É um fantasma. O que pode ser aquilo? Aí a palavra do Senhor fala que Jesus olha de longe e fala: não temas, sou eu. E os discípulos olharam, ficaram desconfiados daquela situação. E Pedro, esse mesmo Pedro aqui, ele tomou partido. Pedro era uma bênção, ele sempre tomava a frente. Você vê as experiências de Pedro, ele sempre era audacioso, Pedro. E ele disse: mestre, eu faço agora uma pergunta. Se for o Senhor mesmo, quero fazer um desafio. Faz com que eu vá até aí, do teu lado, me encontro contigo. E diz a palavra do Senhor que Jesus disse: vem, Pedro. Pois mais que Pedro desceu do barco e também começou a andar sobre as águas, sob a palavra do Senhor, ou seja, debaixo da palavra, da ordem de Deus, de Jesus, Pedro ele começa agora a andar sobre as águas. Que coisa boa, né, irmãos? O mar, ele representa para nós hoje as dificuldades, o mundo, esse mundo de dificuldade. E debaixo da palavra do Senhor, o Senhor faz com que nós venhamos caminhar sobre esse mar, sobre essas dificuldades. Você não vai ficar por baixo, não. Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para estar aqui, ó, no nível, no patamar de servo, mas de honrado pelo Senhor. Portanto, não fique triste, não desfaleça, não baixe a cabeça, não se sinta humilhado, desprezado, não, porque você tem um Jesus que te ama e se entregou por você na cruz do Calvário. E diz a palavra de Deus que ele caminhou por cima das dificuldades, e enquanto ele estava de cabeça erguida, o peito estufado e caminhando em direção a Jesus, as coisas não estavam dando certo. Mas sabe o que aconteceu? Por um descuido e um deslize, ele olhou, quando olhou para o homem e começou a enxergar
que ele estava de fato andando por sobre o mar. Eu acho que ele pensou, opa, eu andando por sobre o mar, aí veio o quê? Medo. E diz a palavra de Deus que quando ele teve medo, ele começou a afundar. E automaticamente ele clamou: Senhor, salve, socorre. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Por que você duvidou? Ei, aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é coisa grande. Só que você não precisa duvidar daquilo que Deus vai fazer. Não, mas como é que Ele vai fazer? A forma que Deus vai fazer não importa. O importante é que Ele vai fazer. Você pode repetir comigo isso nessa noite? Olhe para o seu irmão e diga: a forma como Deus vai fazer não importa. O importante é que Ele vai fazer na tua vida. O importante é que Ele vai fazer. Eu não sei como. Se Ele vai abrir uma porta aqui, ó, nessa parede que não tem nada, eu não sei. Glória a Deus. A Bíblia fala que é Ele que mata, é Ele que vivifica, que faz viver, é Ele que fecha a porta, é Ele que abre a porta, é Ele que faz, é Ele que abre, é Ele que faz todas as coisas. E todo o poder é dado ao Senhor Jesus. E o seu nome está acima de todos os nomes. Aleluia. Glória a Deus. Fique com essa palavra nessa noite. E eu agradeço as orações dos irmãos por mim e por minha família. Se não fosse a oração dos irmãos, se não fosse a mão de Deus sobre nossas vidas, com certeza aquele que se encontra bramindo, rangindo como um leão, teria nos devorado. Se não for o Senhor que tivesse nos guardado, Ele teria nos devorado. Mas eu digo uma coisa para você: o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele está conosco. E é Ele que nos guarda, Ele que nos livra, e é Ele que faz com que nós irmos estar, ó, mesmo dentro das aflições, firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é de balde, não é como é que é a palavra? Não é em vão. Muito obrigado. O nosso trabalho não é em vão para o Senhor. Aquilo que você faz para o Senhor, cada passado que você dá para vir à casa do Senhor, não é em vão. E que Deus possa abençoar a igreja, em nome de Jesus.